Graça e paz a todos os nossos irmãos. Estamos em mais um dia para mais um estudo sistemático acerca da liderança. Sim, liderando com Jesus, aprendendo com o maior mestre da história, Jesus, aquele que marcou vidas em sua época e ainda continua marcando nos dias atuais. Hoje nós vamos te entregar 5 chaves para você liderar influenciando a sua equipe. Sim, como influenciar a sua equipe ou a sua liderança. Nós vamos te entregar 5 chaves para você então ter uma liderança de sucesso, para você então triunfar no seio da tua liderança para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver um meigo nazareno, Jesus, o mestre por excelência, ele treinando os seus discípulos, ele orientando os seus discípulos e também todos aqueles que se aproximavam do mesmo. Então, Jesus era um líder que marcava as pessoas e nós também precisamos ser líderes que marquem as pessoas. Então nós vamos aprender na aula de hoje 5 bases e nós vamos tomar sobre as nossas mãos 5 chaves para influenciar a nossa liderança. A primeira chave que Jesus ele entrega a nós e que também ele exercia em suas mãos, em sua época, e que dava certo, é a direção clara. Jesus, ele dava uma direção clara aos seus discípulos. A Bíblia diz que ele vai enviar os seus discípulos para a missão e ele vai falar em Mateus 10:16: eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos, sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Jesus está falando então que eles estão indo para o campo, eles estão indo para o trabalho, para a sua missão, mas eles precisam ser prudentes. Jesus está sendo claro e conciso para com eles, para que eles pudessem então ter em sua missão êxodo para a glória de Deus. Então Jesus, ele era claro, ele mostrava para a sua equipe o que eles iriam enfrentar e o que eles deveriam fazer. Então ele dava uma direção clara. Nós precisamos dar a direção clara para a nossa equipe. Uma segunda chave que nós precisamos ter em nossas mãos para abrir as portas do sucesso ou do êxito no seio de nossa liderança é o diálogo. Sim, Jesus ele conversava com os seus discípulos, com aqueles que estavam sendo liderados por eles. Em João, capítulo de número 14, versículo de número 21, ele está falando então aos seus seguidores que eles não conseguiriam chegar até o Pai sem primeiro passar por ele. Jesus estava falando que era impossível eles ter sucesso e alcançar os céus sem eles passarem por Jesus ou trocarem diálogo com Jesus. Então Jesus estava agora trocando uma ideia, conversando com seus discípulos, com seus aprendizes, para eles então chegarem ao porto seguro, que para eles ali eram os céus, mas para nós, no seio de nossa liderança, é um denominador comum, é o êxodo da missão proposta em equipe. Uma terceira chave que nós precisamos ter, e Jesus deixa explícito na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é então o reconhecimento
reconhecimento. Jesus, ele trazia este assunto no bojo de sua liderança. Jesus, ele fazia essas aplicações àqueles que serviam a ele. Jesus, ele vai pontuar em Mateus 11, do 11 ao 15, dizendo que João, o batizador, o Batista, que também era um seguidor de Jesus, ele foi alguém muito destacado e que, nascido de mulher, não haveria homem tão capacitado, tão treinado, tão sábio para a sua época, tão ousado como João o Batista, João o Batizador. Então Jesus, ele vai reconhecer o ministério de João Batista. Jesus vai reconhecer a liderança de João Batista. Então Jesus era um tipo de líder que reconhecia os seus liderados. Essa é uma chave essencial para que nós possamos ter êxito no seio de nossa liderança. Uma quarta chave que Jesus tinha e que nós precisamos ter no meio de nossa liderança, e para triunfarmos, termos sucesso, para nós darmos um salto, termos projeção em nossa liderança, é a flexibilidade. Sim, Jesus, ele era flexível. Em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 49, o verso de número 50, Lucas, ele vai então destacar isso. Jesus, ele está com os seus discípulos e eles chegam para Jesus dizendo: olha, Jesus, o que é que nós impedimos aqueles que vêm falando no teu nome, pois eles não são do povo, eles não se santificam, eles são pessoas que não estão totalmente purificadas. E Jesus então agora vai ser flexível. Jesus vai dizer para eles: olha, se eles estão falando no nome de Deus, se eles estão fazendo a sua missão de sua forma, deixe que eles realizem. Vamos se preocupar em nós fazer a missão proposta. Então, Jesus era flexível. Nós, como líder, não devemos se preocupar com aqueles que estão exercendo a sua liderança, com aqueles que estão tentando competir conosco. Nós devemos se preocupar em exercer aquilo que Deus entregou em nossas mãos, e nós devemos ser flexíveis, saber falar no momento exato e também não falar no momento exato e tolerar alguns tropeços e erros de nossa liderança. Corrigir sim, mas tolerar, para que assim nós possamos caminhar com solidez no seio de nossa liderança. Então Jesus era um líder flexível. Sim, a flexibilidade nos leva a um lugar seguro e também nos leva à projeção de nossa liderança. Quando nós olhamos ainda para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Jesus, ele tinha visão. O mestre dos mestres, o mestre soberano, o maior mestre e líder da história, ele possuía visão. Ele via a sua missão e o mundo como ele era. A Bíblia vai nos revelar que em Mateus 9:36, o evangelista Mateus vai destacar isso, dizendo o seguinte, que Jesus observava o mundo como ovelhas sem pastor. O mundo como ovelhas sem pastor. Jesus estava fazendo uma aplicação que o mundo só é o que é porque falta-lhe pessoas para treinarem, falta pessoas para direcionarem, ou seja, a liderança nos nossos dias está defasada porque falta pessoas que o treinem, falta pessoas que o influenciem, falta pessoas que o levem para o caminho certo e assim caminhem sua missão com segurança, com propriedade,
com diligência, com prudência, para a glória de Deus. Nós só vamos influenciar com essas 5 chaves. Nós só vamos conseguir influenciar as pessoas se nós tivermos essas 5 chaves em nossa mão, em nossa vida. A visão que Jesus tinha era extraordinária. Em João 8, a Bíblia diz que eles trazem uma pecadora aos pés de Jesus, e Jesus não vê uma pecadora. Jesus vê uma mulher liberta e uma mulher que iria servir em sua missão. A Bíblia diz em Lucas 19 que Jesus não viu Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto. Jesus viu Zaqueu, alguém que iria fazer parte do seu time. Jesus não via problemas, mas ele via soluções. A Bíblia vai nos revelar ainda, em João capítulo de número 4, que a sociedade enxergava a samaritana como uma mulher que não conseguia viver em família, mas Jesus já via ela como parte de sua equipe, como uma missionária. Jesus, ele tinha visão, ele via além dos problemas, além das dificuldades, além das imperfeições, porque Jesus era um mestre por excelência, ele influenciava. Pegue essas ferramentas em tuas mãos, aplique em tua vida e em tua liderança, e tu verás o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família e no meio da tua liderança. Deus te abençoe. Um grande abraço.